Olá, Otavano, olá, turma. Nosso primeiro encontro aqui em vídeo dessas aulas à distância. Eu imagino que para vocês tenham sido dias bem desafiadores, né? Os últimos dias de muita readaptação, reorganização, se ajustando aí à nossa nova realidade. E eu gostaria de lembrá-los de que nós estamos juntos. Contem comigo. A nossa comunicação maior será por aqui agora. Eu vi pouco movimento na nossa sala de aula, eu gostaria de ver muito mais. Então, mandem suas perguntas, façam seus comentários, sinalizem, interajam, porque agora o barco segue por aqui. Eu abri os anexos que vocês enviaram, não estou corrigindo um por um, mas as aulas eu estou programando em cima das respostas de vocês. Eu vejo as dificuldades e aqui nos juntos hoje nós vamos fazer a correção daquela primeira atividade que eu deixei para vocês de LPB. Revisamos pontos importantes aí nessa atividade, bem bacana, uma forma de rever todo o conteúdo de LPB até então. Eu vou disponibilizar em breve também um link que é um link do Hangout. Vocês já devem estar familiarizados com essa ferramenta em outras disciplinas. Então, eu vou indicar aí um dia e um horário em que eu estarei disponível para vocês tirarem as suas dúvidas, né? Então, é só clicar lá no link e aí nós podemos conversar em tempo real. Tudo bem? Nós vamos fazer isso por enquanto uma vez por semana e eu vou sinalizar por aqui. Então, sempre acompanhem o mural. Eu vou pedir licença para vocês para localizar aqui na minha tela agora. Eu sei que nem todos têm o impresso. Espero que vocês consigam acompanhar bem. Vocês vão me sinalizando depois o que vocês acharam, tá bom? A primeira questão, ela nos dizia o seguinte: identifique a função de linguagem que predomina no texto a seguir. Eu não vou ler o texto inteiro, pessoal, porque os arquivos os vídeos têm ficado muito carregados e eu tenho tido dificuldade para enviar para vocês. Então eu vou ser aqui mais direta e objetiva nessa questão 1. Vou dar uma resumida para vocês. Olha, o título, que é muito importante, né? Lembrando que a gente sempre tem que atentar para o título e para a fonte. Diz lá, uma nova estrada para o turismo de natureza. Está anunciando o quê? Está falando da nova rota conhecida como estrada turística, né? Que fica próxima da fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Então, o texto explora esse potencial do Brasil, né? Esse potencial aí do Brasil que tem um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo. Vejam, a intenção aqui não foi falar de sentimento, né? Não foi se envolver com o texto, o autor não quis se envolver com o texto, ele quis simplesmente informar, dar informações sobre um assunto. Então, há aqui a transmissão de conhecimento. E qual é a função da linguagem que se preocupa com isso, né? Que dá conta dessa transmissão do conhecimento e da informação. Nós vimos aqui nas nossas aulas, olha, é a função referencial, aqui você deveria ter assinalado a alternativa D, tá? Seguindo aqui, a metalinguística, pessoal, foi uma outra que nós comentamos em sala de aula, mas é aquela do dicionário, lembra? Da língua, explicando a própria língua, aqui não é. Descendo um pouquinho na questão 2, que é uma questão do Enem, o texto vai falar sobre a biosfera. Esse eu vou ler com vocês porque ele é curtinho, né? Então, olha só, ele nos diz o seguinte: a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, divide-se em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. E aqui, qual é a função da linguagem predominante? Também é a função de informar, porque está falando sobre o que é biosfera. Então, nós escolhemos aqui, ó, alternativa E, porque o texto trata de noções e informações conceituais, nesse caso, sobre a biosfera. Tudo bem? Vamos lá, então. Aqui
eu tenho uma questão que nos pedia para marcar as palavras que tenham derivação prefixal. Então, eu até coloquei em negrito aqui, só faltou aqui o ursa, o inho, perdão, vou fazer isso agora, e o ão. Vejam, prefixo é aquela parte que vem antes do radical. Na alternativa A, eu tenho sufixos, ó, que vem depois do radical, né? Tá no final, então, derivação sufixal, portanto. Aqui, M, aquele sufixo que indica, prefixo, perdão, que indica a metade. Ok, poderia ser, então. Polissílabo, poli, que indica multiplicidade, né? Também é um prefixo. Agora, cuidado aqui, seresteiro. Esse eiro é um sufixo, então não responde para nós. Positivamente, vamos acompanhando aqui, descendo, o mente é um sufixo, então já nem pensaria em analisar a alternativa C, né? Mas só complementando, ó, aqui aparece o A de amoral, vamos colocar que é sim um prefixo, e o des de desonesto, que seria o nosso prefixo aqui, só para relembrar aí os principais prefixos que nós vimos em sala de aula. Nós vimos que o a indica privação e que o des indica negação, né, pessoal? D, honestidade, esse dade aí também é um sufixo, independência, prefixo, e claridade, derivação sufixal, vem no final, então não responderia. Agora vejam, ae sim, nós temos o des que apareceu como prefixo em todas as palavras, então era essa alternativa que você deveria ter marcado. Questão 4, ela me diz que todas têm parassíntese, que todas têm derivação parasintética, menos uma, olha aqui, não é formada por derivação parasintética. Você tinha que ter assinalado, aqui não tem derivação parasintética. Nós falamos um pouquinho da derivação parasintética na nossa última aula, no nosso último encontro. Então, palavras como empobrecer, entristecer, são exemplos de derivação parasintética. Por quê? O recurso é assim, para ter a parassíntese, não existe a palavra só com o prefixo ou só com o sufixo. Então, a gente tem que fazer o teste. Você tira o prefixo. Tirando o prefixo, essa palavra existe? Você tira o sufixo. Tirando o sufixo, essa palavra existe? Se ela não existe, ela é derivação parasintética, formada por derivação parasintética. Vamos fazer o teste com empobrecer. Não existe pobrecer e não existe empobre. Então, é parassíntese. Mesma coisa com entristecer. Não existe tristecer e nem existe entriste. Então, é parassíntese. Enlouquecer, vamos fazer o mesmo teste, ó. Se a gente tirar esse em aqui, ó, que é o nosso prefixo, existe louquecer? Não. E também não existe enlouco. Então, parassíntese aqui. Vejam, ele quer aqui, não tem, hein? B, como você conseguiu emagrecer? Se eu tirar aqui esse E, existe emagrecer? Não. E existe magro? Também não. Então, é parassíntese. Sua atitude foi um ato de deslealdade. Se eu tirar esse D, sobra lealdade. Opa, lealdade existe. Então, não é parassíntese, tá? É a nossa alternativa aqui, ó. C. Quem vai invernizar a porta? Também. Se a gente aplicar esse recurso de tirar, não existe vernizar e nem enverniz, né? Então, alternativa C. Vamos lá. Perdão, pessoal. Vamos subir um pouquinho. Questão 5. Substitua as expressões destacadas por uma palavra formada por prefixação. Observe, antes de tudo, o exemplo. Vejam, lerá novamente, relerá. É necessário fazer outra vez todas as correções. Então, aqui, fazer novamente, nós trocamos por refazer. Vamos colocar em negrito aqui, ó. Refazer. Deixou os filhos mais novos sem proteção. Sem proteção, eu posso trocar por
desprotegidos. Gostaria imensamente de tornar a ver os familiares. Tornar a ver, rever. Algumas pessoas dotadas de um comportamento despido de honestidade. Despido de honestidade, desonesto. Passagens debaixo da terra são passagens aqui subterrâneas. Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar aí? E a nossa questão de número 6, ela tocava naquele ponto da figura de linguagem em que eu tenho características não humanas sendo atribuídas, características humanas sendo atribuídas para seres não humanos. Exemplo: o vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça meu corpo, meu coração canta feliz. Vento não beija, onda não lambe e sol não abraça. Essa figura de linguagem, então, que atribui características humanas a serem não humanas, lembra o nome? Prosopopeia, ou também personificação. A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta. Outro exemplo aqui, com tamanho e esplendor, canção As Pastorinhas. Lua não pode andar. A lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Canção de Elis Regina aqui, pessoal. Lua não pode pedir, né? Então, a figura de linguagem aqui é, vamos marcar em negrito, personificação ou prosopopeia. É isso que vocês deveriam ter respondido. Baixando um pouquinho aqui, as regras que regem a acentuação gráfica das palavras só não justificam. Então, ó, eu tinha que atentar para esse não e eu tinha que atentar para esse respectivamente, porque respectivamente significa nessa ordem. Então, você tinha que analisar qual é a regra de também, qual é a regra de queríamos e depois qual é a regra de publicitário. Também é a última mais forte. Então, aqui eu tenho a regra das oxítonas. Oxítona terminada em "em" tem acento. Queríamos é uma proparoxítona e publicitário é uma paroxítona terminada em ditongo. Vejam, ele quer aqui não segue essa justificativa. Ele quer aqui não tem oxítona, depois proparoxítona, depois paroxítona terminada em ditongo. E eu acho que já temos aqui a nossa resposta, ó. Refém, tudo bem, é uma oxítona. Agora, saímos, se a gente... saímos aqui. Vamos colocar em vermelho para você visualizar melhor. Ó, esse I tá formando hiato com esse A, né, pessoal? Então, dois sons vocálicos em sílabas separadas. Eu tenho um caso daquela regrinha do I e do U quando formam hiato com a vogal anterior. Não é proparoxítona, portanto. Então, é essa alternativa aqui que você deveria ter assinalado. É a alternativa A. Vejam, ó, após semáforo, água, vamos tirar aqui um negrito. Oxítona, proparoxítona, paroxítona terminada em ditongo. Mesma coisa aqui, oxítona, proparoxítona, paroxítona terminada em ditongo. Porém e robô, também oxítonas. Satélite inédito, proparoxítonas. Vácuo, contrário, paroxítonas terminada em ditongo, assim como publicitário. Então, aqui, você tinha que ficar muito atento ao enunciado, né? Para não cair na pegadinha aí. Ele queria o que não tivesse. Aqui, eu tenho um texto bem importante. Ele é curtinho. Então, eu vou ler com vocês. Navegar é preciso, viver não é preciso. Esta frase de antigos navegadores portugueses, retomada por Fernando Pessoa, por Caetano Veloso e sabe-se lá por quantos mais citadores ou reinventores, ganha sua última versão no âmbito da informática, em que o termo navegar adquire outro e preciso sentido. Na nova acepção, em tempos de internet, o lema parece mais afirmativo do que nunca. Os olhos que hoje vagueiam pela tela iluminada do monitor já não precisam nem de velas, nem de versos, nem de fados. Da vida só querem o cantinho de um quarto de onde fazem o mundo flutuar em mares de virtualidades nunca dantes navegados. E aí tem um vocabulário para vocês, né? Quem foi Fernando Pessoa, o que é acepção, que significa o sentido, né, da palavra, o que é um fado, é uma canção popular portuguesa. Vejam, o termo em questão, eu até coloquei em negrito aqui, ó, é a palavra navegar. E navegar eu posso entender no sentido real ou no sentido figurado. Se eu pensar em navegar no contexto do mar, de embarcação, né?
eu tô falando do sentido real. Mas, se eu tô falando em navegar como navegar pela internet, você já tá com a palavra navegar num outro contexto, ampliando o significado. E aí eu já tenho o sentido figurado, né? Então, só relembrando que nas nossas aulas, nós também falamos em sentido real e sentido figurado. Então, aquele sentido próprio da palavra, o mais comum, o mais usual, aquele que você que tem o registro do dicionário, né? Então, ele corresponde ao sentido denotativo, ao sentido real. Quando eu amplio esse significado, aí eu dou asas à minha imaginação, eu estou falando do sentido figurado. E sentido figurado é a mesma coisa que sentido conotativo, vimos nas nossas aulas também. Então, vamos analisar aqui, ó. Afirmação 1. Na época dos antigos navegadores, a palavra navegar era usada em sentido próprio, no ambiente aí marítimo, né, das grandes navegações, uma época em que era importante aí desbravar, conhecer, explorar novos mercados por meio das grandes navegações, verdade. Em tempos de internet, a palavra navegar reveste-se de novo sentido, e agora eu tenho um sentido figurado, ou seja, conotativo, também verdade, aquilo que nós acabamos de falar. Navegar na internet não nos remete ao contexto de embarcação, de mar. 3. Navegar é preciso nos remete à época das grandes navegações, em que os navegadores portugueses desbravavam os mares em busca de novas terras. Era o lema da época, né? Navegar. Certinho, então. Foi o que moveu aí as grandes navegações, essa ideia aí de que era importante fazer isso para desbravar aí novas terras e explorar novos mercados. 4. Velas, fados e versos ligam-se ao primeiro contexto de navegar, mares de virtualidades e cantinho do quarto ligam-se agora ao contexto mais moderno, na última versão, que é falando aí no contexto da informática, da tecnologia, certinho, né? Perfeito aqui. 5. As palavras, em geral, podem ganhar novos sentidos dependendo do contexto ou do momento histórico ou do uso individual. Exatamente, nós sempre temos que analisar a situação. E outra palavrinha que nós comentamos em nossa aula é o contexto. Eu analiso o contexto. Então, perfeito, nosso item aqui. Ficou fácil, então, assinalar. Ele queria as válidas, né? Então, ó, atenção a essa nomenclatura também, porque quando ele te pede a válida, ele te pede a correta. E aqui, como corretas, vocês deveriam ter assinalado todas elas. Alternativa, aqui, ó. E. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, mas sinalizem a dificuldade de vocês por aqui e fiquem atentos ao mural, porque eu vou postar novas atividades e a nossa comunicação será por aqui. Vou atribuir novas tarefas também em breve. Tudo bem? Fiquem bem e qualquer dúvida é só chamar. Um grande beijo!